Segundo o Datafolha desta quinta-feira, a eleição em São Paulo será decidida na reta final, voto a voto. Boulos está na frente com 26%, mas em cenário indefinido de empate dentro da margem de erro. Ricardo Nunes e Pablo Marçal têm 24%, 2 pontos abaixo. Boulos cresceu 1 ponto desde a última pesquisa, Marçal subiu 3 pontos e Nunes caiu 3, de 27% para 24%. A rejeição complicaria Pablo Marçal no segundo turno. O ex-coach tem 53% de rejeição, subida de 5 pontos em uma semana. Boulos se manteve em 38% e Ricardo Nunes viu sua rejeição subir de 21% para 24%. Minha saudação para vocês três, queridíssimo Jânio, Bob e Sérgio Augusto, e, como sempre, dando a palavra inicial a esta figura maravilhosa, Jânio de Freitas, sem acento circunflexo no Jânio. O nosso universo profissional, então, está dividido entre dias contados e dias cortados, né? E eu me valho logo do lado do universo ao qual estou filiado para manifestar a minha mais dura indignação com o que se passa permissivamente no Oriente Médio contra civis inocentes em termos políticos, em termos de relações entre países, vitimando principalmente crianças e mulheres. Isso é de uma tal negação do que se supõe que devesse ser a humanidade, e não há indignação que baste para conviver com essa permissividade das lideranças mundiais e com o que resulta disso em termos de perversidade e de total, absoluta ausência de interesse pelo futuro pensado como o tempo a ser vivido pelos nossos descendentes. Porque o nosso já se perdeu nessa podridão de violência estúpida, de ambição, de ganância, de possuir terra, país, controlar o alheio. É isso. E é isso mesmo, está certíssimo, você concordo inteiramente. Sérgio Augusto, que você fala com a gente aqui nesse princípio. Bom, essa situação já está se refletindo nas pesquisas de voto, né, nos Estados Unidos. A Kamala Harris, em estado como Michigan, que tem uma grande comunidade de origem, acho, majoritariamente libanesa, né, da comunidade árabe, ela já está ali no empate técnico com o Trump, e o Trump ligeiramente na frente. Que é duro ser visto de um presidente com o passivo de Washington e a passividade de Joe Biden no Oriente Médio. E ela não largou bem no debate com o Trump sobre isso. Não sei se vocês lembram, algumas perguntaram o que ela achava, o que ela faria a respeito do conflito em Gaza, da invasão em Gaza. Ela respondeu: primeiro precisamos entender como entramos, né, nesse conflito, como entramos nela, né?
Olha, o conflito entre israelenses e palestinos não começaram em 7 de abril do ano passado. 7 de abril, não, 7 de outubro, né? É. Mas décadas atrás, com a apartheid imposto aos palestinos por Israel, né? Com a conivência dos Estados Unidos. Só que para falar isso, ela implicaria 14 presidentes norte-americanos. E Mas, Sérgio, meio a Sérgio, meio, 7 tem democratas uma e coisa 7 aí, peraí, tem uma republicanos. coisa interessante aí, que é o seguinte, que dizem, qualquer que seja o presidente americano eleito, Dá no mesmo. democrata ou republicano, a política em relação ao Oriente a Israel vai ser a mesma, porque é para defender ali aquela fonte de energia fantástica do mundo e os É. interesses americanos, não é? É. Hein, Bob, o que é que você acha disso aí? Sérgio, Sérgio, acho que está falando alguma coisa ainda, eu pego o vácuo depois. Não, diga, Sérgio. Desculpe. Não, eu estava dizendo isso, quer dizer, ela implicaria os presidentes americanos, os 14 últimos presidentes, quer dizer, são os que presidentes eleitos depois da criação do Estado de Israel, ela implicaria 7 presidentes democratas e 7 presidentes republicanos, quer dizer, até essa contagem está meio a meio. É engraçado Você isso. não salva nenhum deles, né? O Gore Vidal gostava de dizer que os Estados Unidos era um partido, era um país com um partido único, né? E ele tinha razão, de certa forma. Olha, a reconfiguração geopolítica em curso, né? Eu quero sobrevoar um pouco quem ganha e quem perde com a guerra e com as guerras, né? O economista Jeffrey Sachs, há algum tempo, fez as contas e disse que 700 milhões de pessoas que passam fome no mundo, que não têm o que comer, teriam a fome erradicada se a cada ano fossem gastos 175 bilhões de dólares. Em 2023, só os gastos militares no mundo foram 14 vezes maior do que esse gasto para que as pessoas pudessem comer 3 vezes por dia. E em 2023, o mundo das armas e da morte torrou 2,4 trilhões de dólares. Em reais, 13 trilhões e 126 bilhões, que é mais 3 bilhões a mais do que o PIB do Brasil, tudo que o Brasil produziu no ano passado. Segundo o Banco de Israel e economistas que fizeram um estudo para o Washington Post, a guerra de Israel, isso antes do Líbano, agora, em Gaza, custa 1,4 bilhão por dia. Ou seja, esse um ano que completa na segunda-feira já seria meio trilhão de dólares. Isso é o custo da guerra. E quem ganha? Os países da Europa aumentaram nos últimos 10 anos 94% a importação de armas. Isso nos últimos 10 anos. E desde 2019, 9 dos maiores compradores de armas estão na Ásia, Oceania e o chamado Oriente Médio. Dan Smith, que é o diretor do Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo, o CIPRI, diz: mais de metade das importações pelos Estados europeus vem dos Estados Unidos. Os Estados Unidos importaram 55% das armas no ano passado na Europa e tem 42% do mercado de armas. As exportações do ano passado americanas cresceram 17% e eles venderam para 107 países armas importantes. A escalada da guerra Israel-Irã e a invasão ao Líbano para um ataque ao Hezbollah são passos largos na pulverização da ordem internacional construída depois da Segunda Guerra. Para quem crê ser possível controlar a escalada em guerra, basta rever as previsões de há um ano sobre o que aconteceria com Israel e Gaza. E há uma semana, invadindo o Líbano para atacar o Hezbollah, Israel e os Estados Unidos anunciaram o conceito escalar para desescalar. 180 mísseis sobre Israel depois, já são 2.000 mortos no Líbano, 127 eram crianças, e mais de 1 milhão de pessoas em fuga dentro do Líbano, ou para a Síria ou para outra parte do país. E de Gaza já são mais de 40.000 mortos e 1,9 milhão refugiados, os que perdem.
O mundo tem hoje 118 milhões de refugiados, o que corresponde à população da França e da Inglaterra juntos. Os Estados Unidos previam um cessar-fogo do Líbano em 21 dias. Já era. Há um ano, o objetivo dos Estados Unidos era evitar a ampliação do conflito. Já era. Há 79 anos, se eu não me engano, 51 países assinaram a Carta de Criação da ONU, 51. Já são mais de 50 países em guerra neste ano. Conflitos neste ano são mais de 50. Isso, em parte, ajuda a explicar. Cinco países têm o controle, um assento permanente de veto, e isso ajuda a explicar essa fossilização da ONU e também dos organismos de Bretton Woods, Banco Mundial, FMI. Então, ou reformula isso tudo muito rapidamente, ou vai ser reformulado depois com os cacos. Esse é o resumo de quem ganha e quem perde. E se a gente lembrar quantos trilhões, 26 trilhões e meio custou de dólares a quebra no coração do capitalismo em 2008, a gente tem uma conta absolutamente absurda de quem ganha com isso tudo e quem perde com isso tudo, que é, como disse o Jânio, a humanidade. Isso tudo é para vender arma, ponto, em resumo, e ocupar território. Jânio, o que a gente vê agora com o Irã bombardeando Israel e Netanyahu naquela fúria dele, dizendo que haverá um troco e não vai ser brincadeira, até onde essa guerra pode se expandir? Não sei, porque é isso que Bob você acabou de falar aí. Quer dizer, como reestruturar isso tudo se o mundo está todo voltado, as grandes potências todas ganham dinheiro e poder exatamente com guerras, com armas e etc. Será que a gente teria que ter uma terceira guerra mundial, mesmo que fosse localizada ali naquela região do Oriente, para poder a gente de novo sentar e fazer uma nova ONU, fazer uma nova Bretton Woods para estabelecer como é que seria? Eu não sei, não. Jair, o que é que você acha disso tudo aí, não? Eu acho que todas essas lideranças sabem muito bem o que é necessário, o que seria necessário para uma reestruturação das relações internacionais e da convivência, né? Ou da inconvivência entre povos, entre países, mas é exatamente porque sabem muito bem o que precisaria ser feito, elas sabem também agir para evitar que isso seja feito, que isso possa ser feito, porque não convém a vários dos países detentores de influência mundial, não convém essa reestruturação. Os Estados Unidos, por exemplo, têm um gigantesco poder, em todos os sentidos, sobre o mundo tal qual ele é. Interessaria aos Estados Unidos uma reestruturação desse mundo? Um conserto do que nele é desastroso, é negativo? Não. A União Europeia, caudatária dos Estados Unidos, lucra com esse mundo que aí está e não teria ou não tem nenhuma razão para querer que esse mundo seja diferente. A Europa explora a África da maneira mais descarada, sabe, sem nenhum escrúpulo, sem nenhum respeito, sem nenhuma revisão do que foi o passado africano sob o colonialismo europeu.
essa Europa vai querer alguma mudança nas relações a que a África está submetida? Não, nunca. A mesma coisa com a maior parte da Ásia. E a revolta contra a China não é outra coisa senão a resposta à independência, à soberania que a China construiu e segue construindo contra a vontade do Ocidente, do chamado Ocidente, e na Ásia de uma ou outra potência ainda a meio caminho do poder mundial, que é o caso do Japão, é o caso da Índia. Então, não há reestruturação possível se os fortes são contra a reforma do mundo, a correção desses erros. E isso fica muito manifesto, muito claro, quando se pensa, por exemplo, na ONU. Qualquer pessoa que preste um mínimo de atenção ao papel da ONU e ao funcionamento da ONU percebe que, daquele jeito, não se vai a nada de bom. Mas ninguém consegue mudar coisa nenhuma ali, porque a ONU está sob domínio dos Estados Unidos, dos seus sequazes europeus, e os dois países que, dentro da ONU, se opõem a isso, não têm voz suficiente para suplantar esse poder das chamadas democracias ocidentais. Não é que a Rússia, ou antes dela, a União Soviética, tivessem uma visão muito diferente do Ocidente. Não, a contraposição era política, era uma contraposição de interesses e projetos. Não é que a China hoje, já ausente a União Soviética, não é que a China hoje possa se interessar por uma reestruturação tão grandiosa quanto seria necessário, se não for preservado o futuro que a China tem, que é brilhantíssimo do ponto de vista nacional deles, chineses. Então, é o planeta inteiro dividido entre o núcleo poderoso e o restante que não tem como se mover, como se a gente pudesse configurar isso extremadamente, dando um exemplo extremo, entre senhores e escravizados. E há um avanço nessa batalha, né? Porque os BRICS, que eram 5, e agora tem 46, não são mais 5, já entrou a Arábia Saudita, Emirados, todo o petróleo do mundo já entrou ou pediu ingresso nos BRICS. Como a gente já falou aqui, são 36% da economia do mundo e 40% da população do mundo. Então, essa é a batalha surda nessa ameaça de reconfiguração que ameaça o chamado poder ocidental, que evidentemente trabalha a presença, por exemplo, de uma general comandando o Atlântico Sul, o que eles chamam de força no Atlântico Sul, nos últimos anos, é um sinal claríssimo disso. A presença de russos na Venezuela, a batalha por cada eleição, por cada espaço, é isso. Quer dizer, você tem um poder incontrastável ainda, mas você tem uma mexida no mundo. E essa mexida no mundo provoca
essa quantidade de pipocos mundo afora. Segundo a própria ONU, o ano passado eram 55 conflitos armados, uns com mais violência, outros com menos. Bob, Diga, Jânio. isso é um acontecimento real, você está descrevendo, mas se nós pensarmos em termos históricos, nós vamos verificar que isso ocorre ciclicamente, periodicamente no mundo, né? Até os Estados Unidos foram os grandes protagonistas de uma dessas tentativas de mudança, de melhoria, de reforma. Os Estados Unidos lançaram o projeto da democracia, enfrentando o poder imperialista inglês, suscitando, inclusive na Europa, na França principalmente, e em outras áreas, incluído o Brasil, suscitaram um movimento anti-imperialista, Uhum. né? Que era, no caso, uma imensa reforma, né? Se Tomaram o poder. vitorioso. E Hein? tomaram o poder. Pois é, era, não se completou nunca, né? Mas deu um enorme reboliço naquela época. E nós vamos encontrar outros episódios assim, de lá para cá, há mais uns dois ou três, sendo o último deles o pós-Segunda Guerra Mundial, em que se cria a ONU, uma tentativa de reforma, eh, os acordos de Bretton Woods, os acordos financeiros, né, de controle das moedas, de política monetária financeira. Então, estamos vivendo, mais uma vez, a fase, por exemplo, do terceiro mundismo, né? Aham. Ali pelos anos 60, 50, 60. Os países não alinhados, lembra, Isso. Jânio? Os países não alinhados eram o movimento terceiro mundista, né? Em plena É. Guerra Fria. Sendo o mundo americano, centralizado nos americanos, o mundo comunista centralizado na União Soviética, e esses satélites aí E o se, pan-africanismo, né? se desgrudando das suas órbitas e tentando constituir uma terceira força, ficou chamada como Movimento dos Não Alinhados, ou Terceiro Mundo, Terceiro Mundismo. Foi outra tentativa, como os BRICS, muito parecida, uma preliminar, digamos, uma preliminar dos BRICS atuais, que são originalmente Brasil, Rússia, Índia, China, China e S de África do Sul. África do África do Sul. Sul. Hoje são, o Bob citou quantos são aí, eu não me lembro. São sim, mas já entrou a Arábia Saudita, Emirados, e são 46. A disputa, a batalha é porque todo o petróleo do mundo, praticamente, compõe esse, aspas, projetado novo bloco. Se isso se configura, claro que com todos os dissensos que existem e existirão. E é evidentemente que o poder incumbente não aceita, não topa e não topará. O petróleo, aliás, é um caso muito curioso, porque, ao mesmo tempo em que ele é uma força, ele nega a força que ele é, a posse do petróleo. Porque os próprios detentores do petróleo, que poderiam usar essa posse contra esse poder imperialista, não podem fazer isso porque eles são consumidores
Se Eles tornam próprios, reféns. e dependem, em grande parte, do petróleo exportado, do que ganham, do que recebem com a venda de petróleo, com a exportação de petróleo. Então, é um jogo de dar e toma, tenho e não tenho, né? É uma coisa doida. E você vê o seguinte: o Oriente Médio é fornecedor de 65% do petróleo que é comercializado no mundo. Não adianta nada, porque eles estão no Oriente Médio tão amarrados à posse desse petróleo que eles não conseguem evitar nem que um país, de repente, que um poder, de repente, como os Estados Unidos, decida se apoderar do petróleo do Iraque. Então vai, invade o Iraque, derruba o poder que os próprios Estados Unidos haviam instalado ou ajudado a instalar no Iraque, com o Saddam Hussein, e ninguém pode fazer nada no Oriente Médio. Os outros possuidores de petróleo não podem fazer nada e rezar para que os Estados Unidos não resolvam, de repente, invadir para se apropriar, porque o vice-presidente americano está querendo fazer negócio com o petróleo do Kuwait, do Catar, de não sei aonde, como foi o caso do petróleo iraquiano, Dick que Cheney, foi Dick posto Cheney, politicamente sob controle do poder americano por intermédio do vice-presidente do George Bush, e o George Bush era um joguete na mão do seu vice-presidente, Dick Cheney, Dick ex-CEO da Cheney. Halliburton, que, aliás, depois faturou trilhão para reconstruir o país que haviam derrubado. É, Eles são os senhores e reféns do petróleo. é. É, A, a, sim. a principal empresa da reconstrução, entre aspas, do Iraque é de republicanos, membros do Partido Republicano. Um Sérgio deles, Augusto, você ia falando alguma coisa aí, Sérgio, sobre esses movimentos. Não, eu só me lembrei do panafricanismo e da época de aquelas rupturas ameaças de rupturas que havia, com o Nasser, entendeu? Na África, mas que acabaram não dando em nada, né? Quer dizer, foram coisas transitórias, né? E ainda havia o domínio inglês ali. deram em destituição da posse do Canal de Do Suez, canal, né? né? E ali no Oriente Médio, algumas situações de mediana soberania, inclusive do Egito, que se livrou, digamos, definitivamente do predomínio inglês, né? Enfim, Na época de Nasser, ele, inclusive, conseguiu fazer República Árabe Unida, enfim. onde existia não somente a África, mas acho que a Síria, a Jordânia, que depois se dissolveram. E também na África tem o famoso Patrício Lumumba, que acabou sendo assassinado, né? Que Sérgio Augusto falou do pan-africanismo, não é? Bom, na África, nessa época, houve grandes lideranças e a conquista de independência por uma quantidade enorme de países, né? Senegal, Gana, enfim, uma quantidade grande deles. Depois vieram Angola, Moçambique, Congo,
né? O Lumumba que vocês citaram foi no Congo, né? Os belgas foram de uma brutalidade no Congo, uma coisa terrível. O Netanyahu gostaria muito de ter participado daquilo, porque foi tudo muito ao gênero Netanyahu, né? Ah, É verdade. O rei Leopoldo Tem miséria lá. Leopoldo é um é um sanguinário. símbolo, o rei Leopoldo é um símbolo, né, da ação europeia, da perversidade, da exploração, do roubo, né? Agora, tentando mudar de assunto, já que estamos na antevéspera da eleição municipal, e antes de entrar na eleição, eu gostaria de falar um pouco sobre as casas de apostas, os bets. A TV Educativa aqui da Bahia teve uma atitude pioneira. Temos até aí, Chico entrevistou o diretor-geral aqui do Instituto de Radiodifusão IRDEB. Nós temos um trecho aí, vamos ouvir e ver. Ao longo dessas transmissões, nós exibimos publicidade de empresas públicas, de empresas privadas que anunciam. Considerando que tem uma grande audiência, essas empresas aproveitam esse momento para fazer anúncios. E esses anúncios são importantes, porque nós levantamos recursos para fazer investimentos. Nós estamos acompanhando, o Brasil está acompanhando, informações recentes ainda, da movimentação de recursos das bets e do impacto dessas bets na sociedade brasileira. Não sou eu que estou dizendo, né? São os psicólogos, psiquiatras, médicos, são essas pessoas que estão dizendo que já é possível dizer sim que as pessoas estão viciadas em jogar. Então nós tomamos essa decisão aqui de não receber, não aceitar mais publicidade dessas empresas para que a gente possa, na verdade, deixar de incentivar as pessoas, porque a publicidade serve para isso, para incentivar as pessoas, para deixar as pessoas bem informadas dos riscos, na verdade, que elas estão correndo, na medida em que parece que é só um jogo, parece que tem uma perspectiva de ganhar um dinheiro, e de fato existe, mas, por outro lado, tem sim consequências, e essas consequências estão sendo, em muitos casos, estão sendo prejudiciais à vida dos baianos e dos brasileiros. Imagina o impacto, né? As pessoas provavelmente estão deixando de comer, de se alimentar, que é algo básico, elementar para todos nós, para fazer jogos. E aí, então, a TVE, que está com excelente audiência, sobretudo nas transmissões de futebol, suspendeu qualquer anúncio delas. Sérgio Augusto, Não joga, eu não jogo. você é chegado no jogo, você é chegado numa aposta. Não aposto nada. Eu tiro quando eu estava ainda no X, no velho Twitter, eu bloqueava todos os anúncios de bets. Eu tenho horror a isso. Não tenho a menor paciência, nem para disposição para jogar. E eu acho isso uma coisa perniciosa. Eu li uns ensaios sobre a quantidade, inclusive, de suicídios de jovens americanos por causa de jogo, e mesmo de pessoas mais idosas que perdem tudo. Jogam tudo. Jogatina é uma coisa brutal. Não tem nada moralista nisso, nem religioso, muito menos religioso, mas é uma coisa de perniciosa mesmo. O Eu não Flávio, jogo. esse rapaz que apareceu, o Flávio Gonçalves, ele e uma pequena equipe fizeram uma revolução extraordinária nessa televisão, tornando um exemplo de TV pública. É Eu verdade. acompanho. Extraordinário, entendeu? E essa atitude é uma atitude Perfeito, pioneira é e isso. corajosa, entendeu? É isso. Parem de anunciar que essa farra. Eu não aguento. Você liga qualquer coisa até 400 bets, bets, bets. Você fica louco com aquilo ali. Imagine, tem até criança jogando. A televisão, os canais de televisão foram dominados, totalmente dominados por Né? isso. Eu acho que é a propaganda prioritária hoje. Leio ou vi em algum lugar que a Globo estava querendo criar também a sua bet, tal, tal, tal. Aí, O né? SBT também. SBT também. E isso não é uma proibiçãozinha que vai resolver isso, não, gente. Isso aí é uma doença que vai custar, viu? Vai custar para erradicar isso e controlar isso.
Mas eu fiquei Jânio, Basta curioso. ver o seguinte, Hã? basta ver o seguinte, sobre a dificuldade de controlar isso. Hoje, e há algum tempo já, a grande maioria dessas casas de apostas, a grande maioria é ilegal, Hum. não tem licença para isso. Parece que 600, né? Uma coisa assim absurda. E quem é que foi controlar ou que tem condições de ir controlar isso? Ninguém. E se ficar por conta das polícias estaduais, Danou-se. danou-se. Usamos o mesmo danou-se ao mesmo tempo. É. Pois é. aí, Sérgio, rapaz, só Dona Santinha, que você era a tá. primeira-dama do país e que chegou para o Marechal Dutra. Vamos acabar com isso, porque as famílias estão sendo destruídas. Acabe com os cassinos. Mas no programa passado, o Jânio inclusive falou que o Brasil é um grande cassino, não foi, É Jânio? isso. E Sérgio Foi, citou Dona Santinha. Estou foi. curioso, Sérgio, qual é o seu tiro hoje? Olha, eu hoje estava querendo falar de uma coisa, duas coisas. Uma delas sobre as urnas eleitorais que nós já são eletrônicas desde, se eu não me engano, 96, né? E faltava o candidato eletrônico, que a gente conhecia os biônicos, né? Senador, até presidente da República biônico. Mas a última edição da revista Foreign Policy, ela já adianta que em breve, então, não sei se a curto ou médio prazo, curto não deve ser, não, teremos um presidente escolhido ou programado para inteligência artificial generativa. Então, eu não sei se como é que vai chamar, se vai ser até bote dente, alguma coisa assim, porque é um robô, né? E ela, por ser por uma inteligência artificial generativa, os conteúdos, quer dizer, no caso, a alma, né, e as vísceras desse candidato eletrônica, ela será ela será feita por algoritmos inteiramente originais, entendeu? Então, eu quero saber o seguinte: se vocês se veem isso como uma boa ou má notícia. Dependendo de quem ganhar em São Paulo ou de quem for para o segundo turno, eu não estou correndo para esse candidato aí. Melhor do que os atuais de carne e osso, né? A depender do que. Não, tem quem votar aqui, Frankenstein mas informático, né? tem em quem votar, mas aqui tem dois candidatos que os dois se acusam mutuamente com profusão de detalhes de serem parceiros próximos ou aliados ao PCC. Então, Hum. se for um quadro como esse, e aqui está tudo embolado, talvez tenhamos que correr para a inteligência, ao menos artificial. Que presidente com a burrice natural nós já tivemos e lamentamos essa experiência. Agora, essa inteligência artificial é uma ideia diabólica, né? De vários pontos de vista, né? Ô, Jânio, e você está acompanhando, né? Rapaz, o Brasil todo só está interessado mesmo, pelo que eu penso assim, não sei, na eleição de São Paulo, rapaz, porque o resto E do ficou Rio. assim, E sim, do do Rio. Rio, mas nem e- tanto, pô, porque Eduardo O Paes tem Eduardo uma está na diferença. frente já, né? E Mas é ali outra. então, mas a de São Paulo, rapaz, é fantástico. Tem os debates, as conversas, etc. E diga aí, Jânio, você assiste isso, por acaso? Não. Me lembra um programa que tinha antigamente uma televisão chamado Telequete Montila. É. Sim, eu me lembro demais. Ted Boy Marino era uma Marina. das figuras. E Romontila que patrocinava. Sim, Jânio, mas aí, vamos falar um pouco sobre essa eleição de São Paulo, rapaz. Como é?
Outro dia eu vi um nosso amigo que entende muito de pesquisa, falando o seguinte, que o eleitorado Antônio paulistano, Labareda. isso, exatamente, obrigado pela lembrança, é majoritariamente conservador, porque se você tomar as É, intenções de votos deles, você dois vê, né? terços. Então, Dois é, terços. Eu acho que tem uma coisa nessa reta final aqui que vai ser eletrizante ou eletrificante, a depender, né? Que eu acho que tem um voto envergonhado do Pablo Marçal. Até onde isso chega, eu não sei, mas tem um voto aí. E se tinha como certo um segundo turno, o Nunes, boa, o Nunes mesmo tá há um desespero na campanha dele, né? Eu vi os treques, agora cada candidato, nos seus treques, que é aquela coisa diária de acompanhamento, cada um puxa pro seu lado, né? Mas, de qualquer forma, esse debate na Globo, que é hoje, quinta-feira, né? hoje é o último. Não pelo que possam ganhar, mas pelo que possam perder. O desempenho do Nunes, do Ricardo Nunes, no debate da segunda-feira, o UOL Folha, foi muito ruim. E o Pablo Marçal jogou cascas de banana, e ele ficou ali, só respondendo, respondendo, respondendo. Então, não pelo que possa ganhar, mas pelo que possa perder, esse debate hoje é decisivo. E aí, na reta final, tem dois candidatos que usam muito bem as redes sociais. A campanha acaba hoje. Esses dois são Pablo Marçal e a Tabata Amaral. São os que melhor estão usando essas redes. Isso vai ser importante nessa reta final aqui, né? Vai ter gente defendendo um voto útil, eleitores de Tabata, por exemplo, dizendo, olha, você está fora, vamos votar em Mas Boulos também para evitar. Os do Boulos também agora tem a campanha, atrizes, atores, escritores, vamos evitar a direita, só direita no segundo turno, vote Boulos. Então, agora está todo mundo mordendo para tudo quanto é lado, né? E o Tarcísio, o governador, que se por acaso o Nunes não for, será o grandíssimo derrotado dessa história, tá ele mesmo de cara própria dizendo o seguinte: vamos evitar, se Boulos for para o segundo turno, quem ganha é o Marçal, tal, 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 entendeu? Então ele também entrou na campanha de cabeça. Está todo mundo jogando contra o outro, todo mundo querendo evitar o outro. E Eu aí, nunca vi Jânio, o uma que é que você eleição. acha disso? O Hã? que é que você acha disso, Jânio? Olha, Caiu. Ah, não, tá. Diga. eu acho que isso decorre, em grande parte, da insuficiência dos partidos políticos, da insuficiência política dos partidos políticos. Era perfeitamente, não digo que solucionável, mas é perfeitamente manobrável essa situação em São Paulo e em outros vários estados, se, por exemplo, a esquerda deixasse de ser ou agisse não como seita, mas politicamente. Por exemplo, o que é que faz aqui no Rio a candidatura do Tarcísio, que é um bom deputado? Se fosse prefeito, provavelmente seria um bom prefeito, mas sendo do PSOL aqui no Rio, não tem a menor possibilidade. A menor possibilidade. O que é que faria politicamente um partido nessa situação? Procuraria com o Eduardo Paes, que não sendo de esquerda, mas é um sujeito que tem feito uma boa prefeitura, não tem escândalos nas costas, nem nos bolsos, tem possibilidades de um novo mandato bom, tão produtivo quanto o atual. Um partido na situação do PSOL, agindo politicamente, procuraria um entrosamento com o Paes para ter
uma situação em governo que o projetasse, que projetasse a esse partido, que projetasse a sua linha política, que projetasse o seu programa de ação. Não. Mantém um deputado, bom, sofrendo o desgaste de andar lá pelos 6%, 7%, se não menos, não sei. Da última vez que eu vi, estava por aí. Para quê? O que é que ele ganha? Ganha X segundos no programa eleitoral gratuito para dizer duas ou três frases? Muito mais ele diria se tivesse uma secretaria de educação para a Isso, qual ele é habilitado como professor. Aí Mas, Concordo plenamente com o Jânio. pois é, eu mas também. eu, política não é praticada na esquerda brasileira. eu acho que, Jane, aí, como essa pulverização partidária inacreditável, prevalece a pressão dos candidatos a vereador, que ou se faz uma aliança muito bem feita e com apoio muito bem locado para cada canto, o que é possível, ou então os candidatos a vereador querem, na ilusão de que aqueles 6 segundos, sei lá quantos segundos, irá projetar alguém que diz, eu sou fulano de tal. É isso, essa é a raiz da não. É verdade, mas não adianta nada. Infelizmente acabou o nosso tempo. Olha, você lembra, o próximo programa vai ser já depois do primeiro turno, mas nós teremos um encontro pessoal, se tudo correr bem, depois do segundo turno. Né? Muitas cidades não vão ter segundo turno, mas algumas importantes, entre elas, São Paulo, seria bom que a gente examinasse isso. Na próxima quinta-feira estaremos aqui. Obrigado, querido Jânio, Sérgio Augusto, Bob, boa tarde. Que bom que a gente esteve mais uma Obrigado vez a junto. obrigado a você, Bob, Sérgio Augusto, e a todos os que nos suportaram até aqui. Um grande abraço. Sérgio, Aí, Sérgio Mário, Augusto. E boa eleição. é isso, Sérgio, Mário, Jânio e rapaziada, na hora de votar, pensem a Juiz e respeito. vergonha. E você, Juízo e Sérgio? vergonha. É Boa isso. tarde, Sérgio. Outro, um abração para todos. Melhoras, hein? Tchau, queridos. Tchau.